Olá, pessoal. Chegando por aqui. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, Ednei. Você está sendo o primeiro. Quem é primeiro ganha estrelinha aqui nesse nessa live. Oi, Kelly. Eu tava com um probleminha assim para um probleminha de conexão aqui, mas agora já deu certo. Já vou colocar você aqui comigo. Olá, pessoas que estão entrando. Nossa, olha, Kelly, um monte de gente curiosa para poder conversar com você. Chegou, eu tô te vendo. Que bom que você chegou. Peraí que eu já vou lhe chamar. Vamos lá. Vamos ver se você já entra comigo e me faz companhia. Oi, Kelly. Olá! Gente, é muito bom ter alguém experiente junto, né? É, não, eu tava comentando que essa é a minha terceira live ao vivo, né? Assim, que eu, claro que toda live é ao vivo, mas a terceira live que eu convido alguém para o meu perfil. Então, sempre me dá um branco, assim, como se fosse eu fosse estrear uma coisa sensacional, me dá um frio no estômago. Agora eu pensei, nossa, como é que começa mesmo uma live no Insta? Me deu até um apagão mental. Mas que, que bom que você está aí, que bom que as pessoas estão entrando. Acho que vai ser uma live muito bacana, porque você tem muita coisa para contar, muita coisa para dizer para gente. Quer que eu E coloque aqui para fixar o comentário, o tema da live? pode colocar, tá Vou vendo? aqui. Uma Aí, coisa que eu já esqueci. telemedicina na prática, né? Na Aí, pediatria. tem outras coisas também na pediatria. Ah, então tá, peraí. Então deixa eu colocar outra coisa. Não, ficou Ó, ótimo, ficou ótimo. não, deixa eu colocar isso. Tá, Na pediatria e pronto. marketing. Ah, Pronto, você aí vai você colocar pode. tudo sobre o qual a gente vai conversar? Não, não, só isso. Quer clicar? Aí você clica no comentário, Sandra, e fixa ele. A hora que você clicar, ele vai aparecer a opção de fixar o comentário. Ah, ok. Ah, Aí ó, ele vai tem ficar aí bastante paradinho? gente. Pediatria diária tá aqui, Raquel, Beatriz. Tem bastante gente bacana aí Só avisar o entrando. pessoal, Sandra, quem quiser, né, médico, né, profissional da saúde, para o pessoal saber do que se trata, né, como eu tô aqui. Às vezes tem mães, né, enfim. Mas hoje já vai ser voltado para médicos, tá, gente? E se vocês quiserem mandar um aviãozinho, é só você mandar esse aviãozinho aqui para alguém que vai poder se beneficiar desse conteúdo, né? Porque quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Você faz bastante live para as mamães, né? Ah, Sabrina é pediatra de Vitória, Sabrina. Bom, vamos lá, Sandra. Ó, Sandra, eu Acho agradeço que já dá para a muito. gente começar, né? Aí a gente fala das suas lives, fala dessa sua relação com os pais, né? Com os seus Sim, sim. pacientinhos. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Então, até em homenagem aos que já entraram, eu já vou te apresentar. Então, para quem não conhece a Kelly, vou dar um mini Não currículo dela precisa aqui, porque falar tem muita tudo, coisa. tá? Que você Não, não, colocou tem lá, coisa por demais. favor. A Kelly realmente tem coisa demais, mas, bom, o essencial aqui, ela se formou na Unicamp, ela tem residência médica pelo HC, né? Tem especialização em alergia, que eu acho que é super importante, imunologia. Ela é especialista, então tem aí o seu RQ registrado no conselho. Consultora internacional de amamentação, eu achei esse título o máximo, né? Depois você pode falar sobre ele um pouco. E algo que eu acho bastante interessante é essa especialização em cardiologia pediátrica e cardiopatias congênitas da infância, né? Que é pelo Dante Pavanese, que eu acho que essa formação é bastante sólida e te dá realmente aí bastante, te dá autoridade para você poder falar, né, dentro da pediatria com propriedade sobre vários assuntos, e acho que isso explica também bastante, né, a quantidade de pessoas que te admiram e te seguem e querem saber o que você tem aí para comunicar. Então, eu até
queria fazer aqui uma declaração de amor para a Kelly, porque eu digo que ela é um fenômeno para mim, né? Eu conheci a Kelly num evento no Imagina. iClinic, não, foi bem bacana. E foi bem bonito também, porque eu pude, lá havia vários médicos, muitos médicos presentes, né? Normalmente profissionais empreendedores da área da saúde, e ela foi falar um pouco da história dela, que a gente vai saber aqui, em especial, ela estava um pouco mais sensível, porque havia acabado de ter a Esther, né, a filhota dela, que, aliás, assim, é top model, que aparece em um monte de vídeo que eu vejo toda hora. Já sei até que ela está Ela já é começando a andar. blogueirinha, né? Coitada. Ela já é blogueirinha, enfim. Eu vou conversar com a Esther quando ela crescer depois, dos direitos dela. Mas, enfim, Ixi. deixa comigo. Aí, foi extremamente interessante, porque eu percebi um grau de empatia com aquelas pessoas que estavam ali. Ela se emociona quando ela fala, ela envolve as pessoas de uma maneira que é extremamente cativante, né? Então eu vi ali uma humanização no relacionamento, que é algo que ela se propõe a fazer dentro da medicina, e até eu quero que ela fale um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu vou começar por aí, depois a gente vai para a medicina, que a Kelly, inclusive no site dela, ela coloca como um propósito essa humanização na medicina e nesse relacionamento com o paciente, com os familiares, porque o paciente dela mesmo é a criança, né? A criança até É, a adolescência. mas a Mas, família, né? mas, na verdade, quando você atende a criança, você leva toda a família, né, atrás, porque ou os pais estão ali, ou os avós estão ali, há tios que estão interessados. A família, ela é o centro, a criança, ela é o centro da família, né? O centro de interesse. Então, não é só lidar com um paciente, é lidar com o paciente e todo o entorno dele. Eu acho que isso é bem interessante também. E traz uma peculiaridade para os pediatras. Acho que tem vários pediatras aí. Eu quero também dizer que eu admiro muito essa profissão. Admiro realmente muito essa profissão médica, né? Todo mundo sabe que eu adoro a área da saúde, mas em especial essa especialidade, né? Eu acho muito interessante, muito peculiar, por esse contexto que eu falei de trazer aí toda a família junto com o paciente, né, num atendimento. Ainda que não traga fisicamente, mas a família sempre está voltada para aquele paciente criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Kelly. O que é essa humanização na medicina, sobre a qual você gosta de falar? Eu acho que obrigada aí pela introdução. Foi um prazer mesmo te conhecer. Acho que foi um encontro, né, feliz aí de nós duas. E é difícil falar sobre a pediatria sem falar um pouquinho sobre a minha história, né? Talvez o, o porquê, né, da pediatria. Então, quando aí eu falo um pouquinho da medicina, né? Por isso que eu acho que tem a ver com a história. E toda vez que a gente conta uma história, né? Na verdade, a gente está escrevendo a nossa história todos os dias, né? E toda vez que a gente conta aquilo que a gente viveu, a gente consegue enxergar muitas vezes o futuro melhor e enxergar quem nós somos. Então, cada um tem sua história, né? A gente tem, você carrega a sua, né? Sandra, tudo que te trouxe, né? Como pessoa, não só como profissional, mas como ser humano. E isso que nos faz o que somos hoje, né? E a gente poder olhar para o futuro também, lógico. Tanto coisas boas, ruins, né? Tudo que a gente aprendeu. E quando eu decidi fazer medicina, eu simplesmente queria muito ajudar as pessoas, né? Na verdade, o que eu falo como médico, a gente tem esse desejo, né? Pelo menos em algum momento, a gente lembrou, tipo, que a gente queria, sei lá, ajudar o próximo, fazer alguma coisa. Normalmente, quem quer fazer medicina, tipo, falar, sei lá, tinha essa coisa do brilho no olho, né? Coisas que faziam a gente realmente viver, né? Tipo, querer ajudar o próximo. E quem decide fazer medicina geralmente já tem esse tipo de, né, vontade, enfim. E aí eu queria ajudar as pessoas, né? Enfim, teve uma história, conheci um médico
que ele era médico na África, né? Ele participava de uma ONG. E aí ele falava sobre a questão da ferramenta, né? Do machado e da pessoa. E ele falava que se você tivesse um machado mais afiado ou uma ferramenta melhor, você poderia ajudar mais, né? Então, por exemplo, ele só, tipo, se ele não fosse médico, né? Supondo e ajudasse naquela ONG, ele poderia ajudar de uma forma, mas como médico ele tinha como se fosse a função dele e a atuação dele potencializado. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, que legal. E aí, tipo, desde aquele momento eu decidi que eu queria fazer medicina, eu tinha 14 anos. E fui atrás, né, estudar, porque faz parte, né, tem que estudar Uhum. muito. Minha mãe é médica, eu sabia dos perrengues da medicina, assim, no sentido de ser difícil, de trabalhar muito, dar plantão, mas apesar da minha mãe ser médica e meus pais quererem que eu, sabe, fizesse medicina, tem essa coisa, né? Mas eu realmente só decidi quando eu tive esse encontro com esse médico. E aí fiz a medicina, depois na pediatria, quando eu decidi fazer pediatria, eu lembro que eu estava no ambulatório, não, na enfermaria, né? E para quem é médico, você passa em alguns estágios, né, durante a faculdade, e tem o estágio da pediatria, que são as grandes áreas, né? Principalmente as grandes áreas, que é pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica e cirurgia. E aí eu me apaixonei, assim, eu falo que não foi eu que escolhi, a pediatria foi a pediatria que me escolheu, foram as crianças que me conquistaram e realmente fizeram com que eu decidisse por aquilo, né? Quando as pessoas falavam para mim assim, até meu pai, eu brinco que meu pai, ele não foi uma pessoa que, hoje ele super me apoia, tá, gente? Imagina, ele, tipo, tem muito orgulho, enfim, fica muito feliz, babão, sabe? Pai orgulhoso, mas na época ele falou, não faz pediatria não, minha filha, tipo, você vai passar fome. E quem é da era médica sabe que, assim, não tô dizendo, acho que hoje, graças a Deus, assim, os olhos estão voltados para a primeira infância. E para a infância, né, para as crianças em si, mas, né, muito tempo a gente sabe que não tem procedimento, enfim, pode realmente não ser algo financeiramente tão compensador, vamos dizer assim. Mas não foi por isso que eu escolhi a pediatria, né? Foi por outro motivo. Então, é a gente poder realmente fazer aquilo que a gente ama. Independente da área, né? Você que é médico aí, é o que eu falo. Fala, ai, desculpa o barulho aqui. Faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, imagina, por exemplo, a Sandra que também gosta muito do trabalho, a gente gosta disso, óbvio. Tem dias e dias, tem dias que a gente está mais desanimado, tem dia que a gente está mais. Mas no geral, se realmente você faz aquilo e tenta resgatar o que te fez, né, fazer o que você está fazendo, você vai resgatar esse brilho no olhar e vai resgatar o primeiro amor, né? Eu brinco, é o primeiro amor ali pela medicina. Não se deixar perder pelas coisas as coisas que acontecem, né? Às vezes a gente se decepciona por N motivos. Mas, Kelly, E assim, oh, desculpa, pode terminar. não, acho que é isso. Essa é a minha É história, isso. resumidamente, né? Tem muita coisa. Como que eu cheguei no Instagram, aí outra história. Então, Eu eu acho acho que que a gente já podia emendar para isso, né? Porque, assim, você está falando que a opção pela pediatria não foi pensando no retorno financeiro, né? Então, você já deixou isso claro que foi amor. Você percebeu quando você começou a fazer os estágios, que, de fato, atender as crianças era para você aquilo que trazia uma realização e que te deixaria feliz fazer todos os dias. Então, ficou claro isso. E acho que é isso que talvez você entregue, não é, como um diferencial no seu trabalho, que é essa sua paixão, né? Esse seu primeiro amor que fica sempre aí vivo, com esse brilho nos olhos que você tem. Mas, ok, essa parte é ótima, só que, né, você conseguiu transformar aquele seu trabalho, né, que não era num primeiro momento, né, o seu escopo não é financeiro, mas você conseguiu com o seu trabalho um fenômeno, né? Vendo o seu site,
em várias mídias, né, se nós juntarmos a quantidade de seguidores que você tem, é algo em torno de 700 mil seguidores. É uma coisa, né, de celebridade, entendeu? É muito. A gente está falando de milhões de pessoas, a gente está falando de uma médica que tem 700 mil seguidores. Então, eu acho que isso é muito representativo, né? Aí você criou a pediatria descomplicada, então você, me parece, né, pelo que eu vi, desde 2014 você trabalha com seus vídeos informativos, educativos, esclarecedores e estruturou a pediatria descomplicada, que depois, né, passou para o espaço descomplicado, que depois também, não sei se é exatamente essa ordem, mas repercutiu aí numa outra capilaridade, que é o marketing, né? Que não sei se de forma intuitiva ou de forma construída, né? Fato é que você achou uma forma de capilarizar seu conhecimento, atrair as pessoas e, claro, ter sucesso profissional, né? Aqui o foco não é o dinheiro, mas a gente está falando de uma pessoa que é bem-sucedida profissionalmente. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre essa sua relação com pediatria descomplicada, como que surgiu essa ideia de criar o perfil com esse nome, né? Então, eu já imagino aí a resposta, né? Pela maneira como você disse que escolheu a medicina, em especial a pediatria, mas acho que as pessoas que estão aqui querem ouvir um pouco sobre o Pediatria Descomplicada e depois, né, eu quero que você chegue aí nessas outras empresas que você criou. Então, tanto o Espaço Descomplicado quanto a sua empresa de marketing, que eu acho que é voltada para médicos, e acho que é bem interessante falar como é que a gente pode trabalhar o marketing de forma ética e responsável, né? Seguindo, observando as recomendações que estão lá na resolução 974, né? Preconizadas pelo CODAME, e que às vezes nós achamos tão difícil de seguir, trazendo a realidade da legislação para o contexto da rede social. Então, eu tenho aqui algumas ideias sobre isso. Aliás, ontem eu dei uma aula sobre isso, que foi bem legal. Achei que eu acabei falando, ontem eu comentei que hoje eu faria uma live com você, aí já teve gente que falou assim, nossa, Kelly, nossa, eu quero ver. Eu falei, a pessoa realmente tem um impacto com os... É um curso que é só para médicos, que quem dá são duas médicas que eu gosto, de quem eu gosto muito, a Raquel e a Natália, não sei se elas estão aí até, elas formaram o Dr. Chain, e me chamaram para falar sobre marketing ontem no curso delas, e foi algo bem bacana. E o seu nome surgiu lá, né, como um exemplo que as pessoas observam e, obviamente, vão seguir, né, da forma como elas entendem que podem se espelhar. Mas vamos lá, conta pra gente. Bom, eu falo de começar pelo porquê e de começar pelo porquê da pediatria, porque antes de você querer estar nas mídias, antes de você querer ter 400 mil seguidores no Instagram, não sei quantos mil em cada lugar, a gente começa do zero, óbvio, é muito trabalho, muita consistência, amor naquilo que a gente faz, mas não perca de vista o começo, sabe? Porque às vezes a gente pode, sabe, se deslumbrar pelas coisas e achar e perder a essência. Então não deixe de perder a sua essência, porque todo mundo tem, né? Então por isso que eu acho que é importante começar por isso. Aí, vamos lá, como que eu cheguei, né? Eu brinco que antes de eu começar com 400 mil seguidores, ninguém começa com 400 mil, né? A gente começa com um. E é assim que começa um perfil, né? Começa devagarzinho, com consistência. Eu comecei já tem um tempo, né? Então é óbvio que o tempo faz a pessoa ter mais seguidores, enfim, porque eu comecei nas redes sociais na época que as redes sociais não são o que tem hoje, né? Hoje o Instagram tem muito mais médicos. Eu comecei na época que tinha só o post no feed, não existia nem isso que a gente está fazendo, foi em 2014. Mas não comecei pelo Insta, então eu comecei fazendo um blog, né? Eu criei o Pediatria Descomplicada, foi minha ideia mesmo, porque eu falava assim, tipo, como que as pessoas vão
me encontrar, né? Porque eu fui convidada por uma amiga a começar o consultório de pediatria, aceitei o desafio, mas eu falei, tá, beleza, tenho uma ótima formação, é, sei, tenho conhecimento, mas até aí as pessoas não sabem que eu existo, e muitas vezes é o que os médicos se deparam hoje. As pessoas não o conhecem, né? Não são conhecidos. E aí eu falei, não, então eu vou criar um blog, né? Não foi do nada, mas eu pesquisando, pensando, né, comigo mesma, falei, como hoje as pessoas encontram um pediatra, um médico, enfim, hoje, né? Não é pelo catálogo do convênio, né? Vamos combinar. Pode até ser que você encontre um médico no catálogo do convênio, mas não vai ser na maioria das vezes assim. Né? As pessoas pesquisam muito na internet, então vão ver seu currículo, vão ver as coisas e vão saber e conhecer você. E, consequentemente, elas vão ser seus pacientes, não todos na internet, mas as pessoas vão chegar até você. Então, eu comecei fazendo isso, tive a oportunidade de participar de alguns congressos que foram muito legais, assim, coletivos de alimentação da infância, de amamentação, enfim, participei de alguns. Isso também acho que, né, me deu visibilidade nesse sentido. E aí foi crescendo. Lógico que o perfil tomou uma proporção maior do que eu esperava no começo, né? Não tinha essa pretensão de, tipo, nossa, ser conhecido, enfim, tal. E hoje a gente entende, né? E eu entendo como uma responsabilidade, como a Sandra falou, muita ética, muito, né? De sempre trazer informação. Meu compromisso é de trazer informação para o público. Hoje também para o público leigo, né? É mais voltado para o público leigo, então para pessoas que não são médicas e descomplicar a minha área, que é a área da pediatria, enfim, primeira infância, e falar um pouquinho sobre aquilo que eu faço. E aí, recentemente, também lancei um curso online, que é o curso do Bebê Descomplicado, que é voltado para mães, que faz parte também de um sonho, do projeto que sempre foi de, tipo, falar, desmistificar aí as coisas da pediatria, descomplicar a pediatria. E aí as outras coisas foram surgindo, né? Primeiro, eu estava num consultório dividindo sala, como qualquer pessoa começa, né? Você vai, aluga uma sala, tal, e começa seu consultório. Só que, óbvio, né? É diferente de você ir lá e, sei lá, talvez bater na porta das pessoas e falar, e aí, sou pediatra, tudo bem? A gente pratica hoje um marketing que é o marketing inbound, ou marketing que é isso, você fazer mídia, você fazer coisas na rede social para que as pessoas te conheçam, não é mais outdoor, né? Outbound ou outdoor. As pessoas veem o que está no celular, o que está ali. E aí foi crescendo, enfim, fui me especializando, vi a necessidade da amamentação, e aí que eu obtive também o título de consultora de amamentação internacional, porque é um título bem difícil de fazer, né? Eu fiz em 2015 a prova, é uma prova que você faz, você tem que comprovar 1.000 horas em experiência de aleitamento materno, mais fazer uma prova, passar na prova, obviamente. E aí você tem esse título. Esse ano eu vou renovar esse título, porque a cada 5 anos você renova. E aí eu vou renovar o título de consultora, depois de 5 anos tem que renovar de novo. E aí outras coisas. Então, primeiro surgiu isso, e eu já tinha o sonho, né? Porque como eu comecei a falar, para quem não estava no início da live, eu falei, se você quiser ir mais longe, você vai sozinho. Se você quer ir rápido, você vai sozinho, certo? Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, eu sempre pensei, eu sempre tive essa ideia de equipe multidisciplinar, né? De não só outros profissionais médicos também, mas outros profissionais da área da saúde, então nutricionista, psicólogo, fono, fisioterapeuta, enfim, N profissionais da saúde. E aí, o meu sonho era ter um local que a gente pudesse fazer essa prática da medicina humanizada. E aí surgiu o sonho, né, do Espaço Médico Descomplicado, que hoje é uma clínica, que a gente abriu, né? E aí essa clínica tem mais de
50 profissionais hoje, tem médicos, né? Principalmente médicos, mas também temos outros profissionais, como fono, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta. E aí a gente consegue dar esse atendimento humanizado para as pessoas, né? Mas lá não é só para crianças, né? Então, quando abriu, o foco É. era mais voltado para a área infantil e hoje Uhum. a gente abriu também para o público adulto, então a gente tem sim muitos médicos, tanto pediátrico quanto adulto, hoje é mais ou menos 50%, né? Metade adulto, metade criança. E aí eu falo que é voltado, então, o espaço é voltado para família. Então, é Uhum. um espaço voltado para a família, você atender e ter esse atendimento de forma integral. Aí a necessidade do médico, porque o que acontecia? Às vezes o médico ia lá, a gente falava, legal, você quer conhecer aqui o espaço, e a gente também sempre escolheu os profissionais, né? Assim, a gente vê, faz uma escolha assim a dedo, né? Eu brinco que os profissionais a gente escolhe, eles vão, mas a gente também vê se realmente tem a ver com o nosso perfil, né? De ser humanizado, de querer realmente fazer um trabalho diferente. E aí a pessoa não sabia fazer marketing, não sabia fazer nada, né? Uhum. Falar, e aí, como é que você vai começar? Você já tem site, você já tem Instagram, Facebook, as outras coisas? Aí a gente simplesmente não tinha, as pessoas não tinham muita ideia nenhuma de marketing, tipo zero, sabe? E assim, pessoas super bem qualificadas, assim, pessoas, enfim, boa formação, sei lá, mestrado, doutorado, muitas vezes. E aí a gente falou, vamos. A gente viu a necessidade. Então a gente viu a necessidade de criar um serviço que pudesse auxiliar os médicos, né? E aí a gente acabou começando, né, uma empresa de marketing descomplicado hoje. E aí hoje a gente atende os médicos, principalmente médicos ou profissionais de saúde, mas principalmente médicos. E não só restrito para quem está no espaço, né? É uma opção que a gente dá, óbvio, para as pessoas que estão lá, não é obrigatório. Mas a gente também abre para outras pessoas que não são lá do espaço, né? Então tem até uma médica no Acre, eu brinco que essa é a mais distante que tem. Que é uma médica que ela faz nosso marketing, ela é do Acre. Fala, gente, tem médico no Acre, olha só. Uau! Mas é legal isso, sabe? Porque são pessoas muitas vezes que se identificam com as coisas que eu faço, que gostam, né? Conhece também o espaço médico descomplicado e acaba chegando na gente. E Mas você aí a consegue gente estar dá. pessoalmente, então, porque você atende os seus pacientes, você está na clínica. Aí você diz que participa, inclusive, da seleção dos médicos que vão estar lá no espaço descomplicado. Tem também essa questão do marketing, que eu imagino que você goste de acompanhar. E tem a sua filha agora também, que ocupam. Até é bacana dizer que nós passamos a nossa live hoje para as 8 horas, o horário tradicional é às 19, mas em função da Esther, né? Porque ela precisava, ela dorme, né, até as 8 horas. E achei bem bacana, porque a Kelly queria, ok, eu assumi o compromisso, mas primeiro eu quero fazer minha filha dormir. Perfeito, né? Então ela também encaixa na vida dela essa Essas rotina, essa coisas rotina da multitarefas. Esther, né? Então assim, ou seja, você tem que ter vários braços aí para estar em todos os lugares que você quer estar e ainda continuar estudando, porque a área médica é uma constante atualização, né? O pessoal saiu, telemedicina, o pessoal saiu. Peraí, você fixa de novo o comentário? Espera, já Que acho que fixo. desfixou, o pessoal tá perdido aqui. Pronto, pronto. Somos Quem todos está perdido malabaristas, a Rose colocou aqui. falou que, é verdade, não é? E tem bastante gente que me segue, a Flávia, a enfermeira Silvana, a enfermeira, a Criar e Curtir, adoro acompanhar as dicas. Gente, olha, não é fácil, né? Como eu te falei, hoje eu tenho ajuda, né? No começo eu não tinha ajuda, era eu postava, eu
fiz muita coisa do blog, né? Porque eu mesmo escrevi os posts. Hoje eu escrevo, mas tem uma linha uma editorial que me ajuda, né? Que me ajuda a fazer as coisas, criar conteúdo, porque é algo muito grande, né? Que com o tempo, talvez você comece, você pode começar, não tem. Ai, talvez você precise de um marketing. É legal, porque vai te ajudar a organizar, vai te. é, não só fazer os textos ou posts, tipo, porque eu acho que tem muita coisa que tem que vir do pessoal, né? Você trazer um pouco de você para o público. As pessoas se relacionam com pessoas, né? Não máquinas, não computadores, enfim. E é isso que é o legal da rede social, porque ela é social. Uhum. Mas a pessoa que me conhece na rede social, ela vai porque ela gosta de mim, porque ela gosta da forma como eu falo, da forma como eu vejo a pediatria, enxergo a maternidade, coisas que eu defendo. Então, ela vai ali no meu consultório porque, tipo, não porque, eu não, sei lá, que é contra, sei lá, amamentação ou valores que eu defendo. Ela vai lá porque justamente ela tem essa mesma pegada, né? E isso Uhum. ajuda muito na empatia, no exercício da empatia com o paciente, porque ele já chega lá e já tem essa, sabe, esse link, essa coisa de conhecer, né, de alguma forma. E tem muitos braços aí, não faço tudo, não faço as coisas sozinha hoje. É óbvio que depois que a minha filha nasceu, eu tive que realmente mudar, Delegar. delegar e mudar bastante as minhas prioridades, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Então Uhum. eu trabalhava muito até minha filha nascer, atender até tarde, às vezes, né, ficava ainda depois fazendo coisa, depois do atendimento. Mas depois que a minha filha nasceu, a gente aprende a delegar e criar outros braços, né? Que vão ser nossos braços, pernas e enfim. Perfeito. Não, isso é importante, acho que é um ensinamento. A gente tem que aprender a delegar e a confiar, né? Você, por exemplo, deixar alguém produzindo conteúdo para você não é algo tranquilo, né? Porque é o seu nome que está ali. Então, você construiu uma identidade, uma credibilidade e, claro, né? Você confia que tem uma linha editorial, tem alguém que escreve para você, Uhum. mas de vez em quando alguém pode até te questionar a respeito de um texto, você pode achar que alguma coisa está um pouco estranha ter que voltar, né, para essa raiz de ler o seu texto, o texto que você compôs. Então, eu tenho certeza que essa tarefa, né, de você conciliar todas as coisas não é fácil, mas acho que você tá fazendo bem, né? Você está A indo gente muito tenta. bem. Mas Não, e assim, aí, eu acho que já posso colocar um outro gancho aqui, falando exatamente desse seu pode. perfil de acompanhar o que é moderno, né? Você agora começou também a atender por telemedicina, né? Nesse momento de Sim, Covid-19, você também começou a atender fazendo teleconsulta, e acho que a grande pergunta aqui é o que você entende que trouxe, né, de diferente essa metodologia da teleconsulta, da telemedicina no seu consultório, né? Porque de certa forma o pediatra ele sempre é buscado fora do consultório também, né? Porque a criança não tem horário para ter uma febrinha, para ter uma dor de barriga, e, obviamente, a depender da maturidade da família, ela vai lidar com aquilo sozinha ou ela vai correr para o pediatra e vai ser a telemedicina feita de forma síncrona, né? Às vezes mandando mensagem, um SMS, esperando que você, em algum momento, veja aquela mensagem e responda. Mas, é, então, eu acho que o pediatra já é muito requisitado fora do consultório. Agora, como é que você trouxe a realidade da teleconsulta e conseguiu, né? Porque é necessário também você fazer um protocolo, se planejar para que aquela teleconsulta seja feita com segurança. Como é que é a telemedicina na pediatria? bom, eu falo que tudo é uma curva de aprendizado, né? A gente está aprendendo bastante, óbvio, né? Você, né, Sandra? Vou falar Sandra, né? Mas doutora Sandra, enfim, pode falar muito mais com autoridade sobre esse assunto, porque a telemedicina não é de agora, né? Ela já existe há um tempo, só que
com a pandemia a gente teve um boom, né? Ela realmente explodiu, mas ela já existia, inclusive tinha um projeto de lei que já tinha sido aprovado, mas né, tinha alguns, como fala, alguns viés, alguns buracos, né? E aí as pessoas não usavam muito, os próprios médicos repudiavam e não queriam, achavam estranho o fato, como assim, eu não vou tocar no paciente e tal. E a pediatria foi uma das coisas que, até conversando com o Felipe do iClinic, que ele falou que a pediatria é uma das coisas que é uma das especialidades que mais usou a telemedicina. É mesmo? As Uma, plataformas de que teleconsulta. mais tem consulta, que mais tem Uhum, consulta, acho que ganha, é o primeiro, ganha da psiquiatria. Eu até achei engraçado, porque psiquiatria, né, saúde mental, na época que a gente uhum. está vivendo, é algo que, teoricamente, faria muito fácil, né, você conversar com o paciente. E a telemedicina veio para ajudar, ela é uma ferramenta excelente, ela não vai excluir a consulta presencial, mas ela também deu, para quem tinha já presença nas redes sociais, para quem já tinha presença no sentido de, né, já ser conhecido nas redes sociais, a telemedicina foi muito, explodiu, assim, porque o que acontece? Hoje eu tenho meus pacientes em São Paulo, que eu atendo em São Paulo, capital, mas eu tenho os meus pacientes de telemedicina, e é uma coisa nova ainda, mas assim, eu tenho paciente em Minas, hoje eu atendi um paciente lá e eu sou a pediatra oficial deles, eles não estão passando em nenhum outro pediatra, eu sou pediatra, sabe? Até uma responsabilidade grande, tudo, mas desde a pandemia eles não têm passado, né? Eles têm pesa, média, a gente vai acompanhando, né, da forma como dá, eles pesam em casa e tal. E todas as orientações vêm, né, de mim. Por exemplo, tenho paciente na Holanda, hoje eu tenho pacientes nos Estados Unidos, na Dinamarca, Uau! onde mais? Mas são Portugal. crianças, são adolescentes? Porque você atende até qual idade? A maioria é bebê, né? A maioria é Bebê. criança. Eu trabalho muito com a primeira infância, né? Sim, sim. Principalmente até os 2 anos de idade, que é a minha paixão, que eu amo, Certo. amo, amo, amo. A Mari, quero ser sua paciente de telemedicina. Mari, é só você mandar uma mensagem lá no meu Insta, o pessoal vai entrar em contato. Se você quiser, vai ser muito bem-vinda. E assim, é isso. Eu acho que sabe aquele estalo do médico? Fala, cara, tipo, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso estar com presença digital, né? Não só nas Uhum. redes sociais, mas para as pessoas me conhecerem, porque a telemedicina agora, ela não há necessidade de você simplesmente se restringir ao sua cidade, né, ao seu estado. E assim, eu, desde 2014, eu penso assim, gente, desde 2014, há 6 anos atrás, eu faço conteúdo na internet independente, gente, desse paciente vai se tornar o meu paciente ou não. E tá tudo bem, porque faz parte da nossa missão ajudar o próximo, né? E ajudar as pessoas que talvez não vão ser seu paciente. É impossível todas as pessoas serem, você não teria nem, né? Não daria nem tempo, Sem não teria dúvida. nem horário. Mas agora existe esse potencial da pessoa que está aqui conversando com você, que está do outro lado do mundo, ser seu paciente também. Então eu acho que isso potencializa a atuação do médico, porque tem até paciente que fala assim, que nem eu sou paciente, tenho paciente na Holanda, né? Supor. Eu falo, doutor, eu só pesa, mede, e aí o que que acontece? Você pesa e mede, só que quem é a médica sou eu. Tipo assim, ela vai no pediatra, no outro pediatra, sei Entendi. lá, em outro país, às vezes, né? Porque é outra pediatria, é uma outra medicina, é um pouquinho diferente da brasileira. Não quer alguém que seja da mesma língua, que converse, que entenda as questões. Mas eu sou, você é a pediatra oficial. Eu falava, Kelly, eu só vou lá para pesar e medir, mas eu sei que é a médica, né? Então eu fico assim, nossa, é uma responsabilidade grande, é. Lógico que a gente sempre tem que ser muito ético, tá, gente? No sentido do médico que tá ali, do paciente que tá ali. Mas é isso, as mães, eu tô falando
de uma situação muito difícil, né? Que são mães, né? Tipo, muitas vezes mães de primeira viagem, os pais, a família, que querem uma opinião que, tipo, é muito importante. Que é uma coisa assim, é o cuidado do seu filho. E, e a questão é que você realmente consegue fazer orientações muito assertivas, né? Mas Por quais exemplo, são as perguntas, assim, por telemedicina, né? Então, assim, eu tô aqui, né, em São José dos Campos, pensando, se eu tiver, eu tenho um filho de 24 e uma filha de 14, então, obviamente, essa realidade está muito distante da minha vida. Mas eu fico imaginando, assim, quando pequenos, com o pediatra assim tão distante, olha, então eu estou em São José dos Campos, por exemplo, e a minha pediatra está nos Estados Unidos, sei lá, né? Se fosse o contrário, digamos assim. Tem que confiar muito realmente no profissional, né? Porque você tem aquela urgência de um retorno do profissional e tem que ter a segurança de que, ok, ela disse que eu não preciso nesse momento procurar um pronto-socorro pediátrico, que eu posso esperar, que eu devo acompanhar para ver se a temperatura vai subir, que agora eu posso controlar com antitérmica, você tem que estar bem seguro, né? Então, aí tem a ver, obviamente, com a sua orientação, para, estando tão longe do pediatra, respirar e, ok, né, estou ok e não vai haver nenhum problema para o meu filho. Quais são as dúvidas mais comuns nesse tipo de relação, né, da teleconsulta, né, em que a sua consulta é feita através da telemedicina? é óbvio que, então, assim, tô falando como uma coisa boa, eu acho que é importante, mas, assim, a telemedicina tem limitações, lógico. Uhum. Então, primeiro, que a telemedicina, a gente tem que saber que ela não é elegível, ela não é para todos os pacientes, né? Então, a gente tem até lá no consultório, né, tem orientação de, tipo, explicar qual que é o caso do paciente, assim, né? Óbvio que você não precisa detalhar, mas falar se é alguma coisa de emergência, porque dependendo do caso, o paciente não vai ser elegível para telemedicina, ele tem que ser avaliado Você faz presencialmente. uma triagem antes para poder decidir se vai fazer essa teleconsulta ou não. Sim, porque se é um paciente que tiver que, sei lá, de repente procurar, tá com febre, é o que você falou, assim, dependendo do caso, você vai falar, olha, não é o caso, é o caso de você procurar um médico na sua cidade, presencial, para você ser examinado, porque vai fazer diferença. Então, a gente também tem essa sabedoria, né, de saber que não é, esse caso não é legal eu atender, não é o ideal, né? E, óbvio, aconteceu de, né, sei lá, o paciente passar com você e você ter qualquer dúvida ou suspeita, se o paciente for da sua mesma cidade, né, e tiver como ir no seu consultório, você pode pedir para vir uma consulta presencial, se for o caso do paciente poder vir esperar, né, sei lá, um dia, enfim. E se for o caso, você realmente saber que existe essa limitação e falar, ó, eu acho que é o caso de você procurar um médico na sua cidade, ou então você saindo, sei lá, tá da consulta, e você falar, não, agora você, tipo, você desligando o vídeo, enfim, orienta o paciente a procurar imediatamente o pronto-socorro. Existem casos e casos, né? Porque hoje existe também telemedicina para, entre aspas, para teleatendimento em pronto-socorro, né? Como se fosse uma consulta de emergência. Uhum. Existe também, né? Alguns hospitais estão fazendo, alguns hospitais aqui em São Paulo, né? Estão fazendo já de uma forma bem avançada. E existe, é só você realmente ter muita consciência daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer, ou que já é limitado. E quando você vai realmente indicar o pronto-socorro, esse tipo de coisa. Mas consultas do dia a dia, eu falo pediatria, porque, por exemplo, você pode fazer uma consulta voltada para amamentação, introdução alimentar, você avaliar como é que está o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Tem várias coisas que dá para ser feitas em telemedicina, né? Uhum. Mais do que a gente imagina, porque mesmo o exame físico, você fala, não dá para fazer exame físico. O exame físico é possível. Você vai ser limitado, óbvio. Mas, tipo, você pode pedir para a criança, tipo, você ver a respiração, você ver cor, aspecto. Quando eu tô aqui com a Sandra, óbvio, né? Você põe um filtro, ok, mas assim,
Você consegue ver como é que tá a cor da minha pele, se eu tô ativa, se eu tô, tipo, com cara de doente. E isso tudo você vai conseguir fazer. Mas é limitado, óbvio. Futuramente, talvez a gente vai ter mais ferramentas, né? Que seria a telemetria, para fazer uma avaliação maior desse paciente à distância. Eu acho que é para onde a medicina vai avançar bastante. Eu acho que também é outro assunto que eu discuti a semana passada. As sociedades vão precisar fazer guidelines, né? Exatamente para escrever aquilo que você acabou de colocar. É necessário saber o momento em que não é possível fazer a teleconsulta. Mas eu achei super interessante. Eu nunca, aqui do meu lado, né, por mais que eu atue constantemente na área médica, eu não pensei numa teleconsulta para orientação sobre a amamentação, né? Quer dizer, é um campo extremamente interessante, ou isso da nutrição, né? Como é que eu introduzo o alimento para o meu bebê? Ele está saindo do peito, ou ele, né, não quer mais mamar, como é que eu faço essa transição? Verdade, você não precisa. Isso é algo que não há qualquer problema de você fazer à distância, né? Então, é totalmente possível fazer essa consulta sem trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu paciente, né? Então, é ótimo. Na verdade, você já deu aí algumas. Não são nem patologias, são Dicas, situações, né? dicas, são situações em que é possível, na pediatria, com tranquilidade, se utilizar da telemedicina. Né? Agora, eu tenho feito demais, viu? Demais isso. Eu tenho realmente usado bastante. isso também com esses pacientes que estão no exterior. Sim. Também é para esse tipo de orientação, de alimentação, de amamentação. Sim, também. Consultas de rotina até, de bebezinho pequeno. Mas é o que eu falo, assim, muitas mães se sentem carentes, principalmente fora do país, mães brasileiras, né? Porque você não tem um pediatra que, que fala a sua mesma língua, não só a mesma língua, tipo português, mas que tem a mesma cultura, A questão é cultural. a mesma forma de pensar. Então, muitos passam com o pediatra lá, né, para ver peso, sabe aquela coisa, peso, altura, mas eles querem uma orientação mais de um pediatra brasileiro, então, de um pediatra brasileiro, de um pediatra humanizado, na qual elas se identificam. Então, por isso que a gente acaba lançando essa ferramenta. Kelly, E tem deixa sido agora. muito positivo. Desculpa, fala. Não, e tem sido muito positivo, é isso. Tenho certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta de advogada, tá bom? Em todos os meus webinários e lives sobre telemedicina, eu falo muito sobre o termo de consentimento, né? Você tem conseguido usar com os pais o termo de consentimento para esses atendimentos à distância, nas teleconsultas? Então, assim, você envia o termo, eles assinam, devolvem, inclusive para esses pacientes que estão mais distantes, né? Assim, você tá com um paciente que você falou em Minas, enfim, em outros estados, eles têm aceitado assinar o termo, mandar de volta, que lá no termo vai estar exatamente tudo isso que a gente conversou sobre as limitações, sobre até onde é possível chegar, não é, numa teleconsulta. Você tem aí alguma coisa para dizer sobre isso? Eu falo assim, eu acho que, obviamente, a gente tem as nossas limitações, mas tem sido bem positivo. E. Ai, desculpa, me perdi na pergunta que eu tava. Não, na verdade, agora eu pensei o seguinte: se você utiliza a plataforma do iClinic, o termo de consentimento já está lá. Né? Você nem precisaria enviar. Você tem usado a plataforma do iClinic para as Tá, do teleconsultas? termo. Não, é porque eu tava vendo os comentários aqui, o Ah, pessoal. Mas eu então achei legal que teve até uma pessoa que falou: já tive atendimento até para emergência de engasgue e o médico nos orientou as manobras. olha que bacana. Ah, Carol querida, um beijo para você. Ó, precisei de pediatra, fizemos consultas via telemedicina. Fizemos uma experiência positiva, não era nada urgência, mas eu precisava. E é isso, gente, às vezes você precisa de uma orientação, porque o pediatra, assim, muito da parte da consulta é de orientação. Mas voltando ao termo, eu tenho mandado termo de consentimento, tem algumas plataformas, então, falando aqui da experiência do iClinic, tem algumas plataformas que já facilitam isso, tanto Sim. eu acho que aí a gente pode entrar na questão da
proteção de dados, né? Lei Geral de Uhum. Proteção de Dados, mas o termo de consentimento, que o paciente se manda um pouco antes, né? Porque a consulta é agendada, não é uma consulta de emergência. Então, você vai mandar o termo, a pessoa assina, devolve. Uhum. Se não assina físico, pelo e-mail e dá o aceite por escrito, então, Perfeito. né, para ter uma validade. E Então sempre está com muita funcionando. ética. Ótimo. Tá sendo muito bom. É bem tranquilo, porque as pessoas, enfim, elas estão aceitando muito bem, né? Elas entendem que é assim, que tudo bem, que é como deve funcionar, né? É uma curva de aprendizado nossa e deles, mas tem sido muito positivo. Ah, que bom. Nossa, adorei esse depoimento. Para mim é importantíssimo. E assim, claro, a gente tem super pouco tempo, mas eu queria que você no meio da sua fala, você citou é, livros, né? Você já escreveu livrinhos também, mas agora eu não sei se eles são, porque eu não conheci os livros, mas se eles são para as crianças ou para os pais, mas que derivaram aí da sua experiência, não é, no Pediatria Descomplicada. Como é que é essa história dos livrinhos? Deixa eu pegar aqui. Já Pega. que você citou, eu vou fazer um jabá, né? É, tá certo. Não, eu tenho curiosidade, eu quero ver. Esse livro é um primeiro, né? Eu falo que é um primeiro livro, mas você perguntou de ser para os pais ou para as crianças, e ele é um livro feito para os dois. Por Uhum. quê? Ele tem uma parte que é para criança, que é um livro que inclusive tem inglês, português, ele é bilíngue. E aí tem esses desenhos, tá vendo? Ah, Tem as poesias, inglês, uhum. português e inglês. Ele é voltado para crianças que têm dificuldade alimentar, né? Tá. Então, aqui a gente pode fazer, né, a brincadeira com os legumes, principalmente legumes e verduras, né? E aí conta a historinha né, dos Como é que é o nome legumes. desse livro? Chama Legumiques e Verduriques. Ai, que bonitinho. É uma Super brincadeira. lúdico também. É uma brincadeira porque o tipo de poesia chama limeriques, então é um tipo de poesia Uhum. específica. E legumiques, porque o que é mais difícil da criança comer? Legumes e verduras, né? Uhum. E aí essa parte aqui é direcionada aos pais, tá Tá. vendo? Vou Uhum. esconder aqui, mas é dificuldade alimentar. Sim. E aqui essa parte também eu falo um pouquinho sobre dificuldade, porque a gente tem entendimento do que é, então tem bastante conteúdo, assim, o que significa, e dicas mesmo prática para os pais, são 10 páginas que eu escrevi falando sobre isso. E uma terceira parte que eu gosto muito, que é a parte de encarte de atividades, são todos destacáveis, né? E aí Nossa, que você tem bacana. as atividades com as crianças, Uhum. né? A criança colocar na hortinha o que vai na horta. Então, por quê? Eu entendo, né, como pediatra, e obviamente, né, dessa área, que você destaca, ele é Olha de só. cartão, Uhum. que se você entretém a criança, se você torna a coisa lúdica e você consegue juntar isso, você realmente é bem sucedido, né, na questão da dificuldade alimentar. É lógico que é um trabalho de formiguinha, que muitas vezes precisa de uma ajuda especializada. Mas o livro é como uma ferramenta para ajudar os pais e profissionais da saúde também a trabalhar com a dificuldade alimentar. Ai, gostei muito. Tem E, esse? Tem mais algum? por enquanto, é esse, Ah, mas mas tem tem algum no alguns. forno que você está preparando? Não. Tem, assim, mas ainda não posso falar muito, mas Não, tá bom, tá bom. Aí quando você for lançar, você me avisa que a gente vai fazer uma live de lançamento, que vai fazer de um jeito bem legal. Kelly, sim. a gente tem uns 3 minutinhos aí eu só quero te Não, fazer mas fala, acho que é legal você falar, Sandra. É que agora dá para um pouquinho mais de uma hora o Instagram, ele tá Ah, deixando. tá. Olha, Um nada pouquinho como mais. falar com alguém que entende de marketing, mas fala. Não, não precisa passar tanto, mas assim, eu queria que eu acho que é importante falar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque assim, né, de forma simples, o que é e por que é importante, porque assim,
com essa questão da telemedicina, né, de tudo estar digitalizado, a gente precisa ter muito cuidado enquanto médico para fazer isso da maneira certa, né? E você, enquanto advogado, eu acho que é a pessoa mais correta, a melhor pessoa para orientar a gente nesse sentido. A gente Agora, médico, né? você quer que eu fale a respeito? Mas você que é a diva agora aqui na live, mas eu vou falar uma coisinha. Eu No seu queria. caso, no caso de pediatras, né? Eu acho que tem outros pediatras aí assistindo. A questão é muito mais complexa ainda, porque você está falando dos direitos da criança. E há não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz a proteção à imagem da criança. Então, quando a gente está falando em LGPD, a gente está falando em o direito que todas as pessoas têm à privacidade, à confidencialidade dos dados e até aos segredos, né? Quando um paciente procura um médico, tudo que ele quer é que aquilo que ele conversa entre quatro paredes, ou, né? A gente não está mais falando de quatro paredes, mas às vezes falando com essa ferramenta, né, que é um software de comunicação, seja lá qual for, é importante que essa confidencialidade também seja mantida. Então, como é que eu faço para atender meu paciente à distância e preservar aquilo que eu consigo preservar dentro de um consultório? Então, essa é uma das preocupações que deve haver em relação à teleconsulta. Fazer o registro adequado dos dados do paciente, ou seja, eu não posso fazer numa folha que, né, por exemplo, um prontuário físico que depois eu posso deixar em algum lugar e alguém ter acesso. Eu tenho que fazer dentro de um prontuário que está guardado em um local que tem senha. Eu tenho que ter o cuidado de, inclusive, dizer, mesmo para os pais, no caso dos pediatras, que essa criança que vai passar em consulta, a imagem dela tem que ser preservada, nenhuma foto pode ser enviada pelo WhatsApp, tem que tomar muito cuidado. Às vezes vai mandar uma foto até de região íntima da criança, tem que tomar cuidado para que aquela foto fique preservada. Então, o Isso é cuidado. bem difícil, viu? Porque, Por quê? nossa, porque pai e mãe, eles adoram mandar foto de cocô. Não, e a gente às vezes nem, não é que a gente pede, eles já mandam Uhum. sem nem, tipo, entendeu? É uma coisa meio doida o WhatsApp de pediatra. Mas é bacana, eu acho que é uma educação aí dos dois lados, Kelly. Eu acho que Não, eu também quando, acho. quando o pai ou a mãe envia, só tem que dizer, olha, apaga do seu celular essa imagem, porque você pode perder o seu celular ou sem querer mandar essa imagem para um outro grupo, para uma outra pessoa, e você acaba se expondo e expondo o seu filho, né, a sua Uhum. filha. Quando é colocado dessa forma, e todo pai ama os filhos, então ele não vai Sim. querer trazer uma consequência negativa para os filhos em razão de um dado que vazou, né? Ah, é. Eu até brinquei, essas fotos, por exemplo, de recém-nascido, né? Mães que estão parindo, tem que ter muito cuidado com essas imagens, porque você está envolvendo o direito de um terceiro. Tudo bem que o pai e a mãe, legalmente, eles são responsáveis, mas a depender do uso que pode ser feito daquela imagem, pode trazer consequências duradouras na vida de alguém, né? E aqui eu estou falando só dessa questão de privacidade, mas eu acho que a gente pode fazer uma live pelo meu perfil ou pelo seu. Agora apareceu aqui que eu tenho 1 minuto e meio. A gente pode fazer uma live. Sério? Ah, então. Sério, uma live num dos dois perfis só para falar disso. Kelly, eu queria agradecer a todo mundo, não é, que ficou aqui conosco. A Kelly é extremamente interessante, tem muita coisa para falar junto com ela, mas eu vou pedir antes, né, da gente encerrar, tem aí 1 minutinho, que ela dê a sua última mensagem e já diga boa noite, para que se o Instagram derrubar a gente, pelo menos a gente tenha se despedido, não é, de forma educada, porque às vezes ele derruba sem a despedida, né? É. Fala, querida. Não, obrigada por todos. Agora, se vocês quiserem a hora do print. Nossa, Ah, Lícia. sim, ok. Não, eu brinco porque o A pessoal, se pessoa. quiser fazer o print e depois marcar a gente, vai ser muito bom. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, manda direct para Sandra, manda para mim. A gente vai estar super à disposição.
E eu também vou colocar o curso que a gente fez, o Telemedicina na Prática, o link que está aberto para quem quiser também adquirir. Acho que é isso. Ótimo, então vamos colocar. Bom, eu agradeço então a todo mundo que esteve aqui conosco. Desejo uma ótima noite, uma excelente semana. E na terça-feira que vem a gente está de volta com uma outra live super interessante. A Kelly vai estar junto, só que ela vai estar como espectadora. Um beijo para todo mundo.